Como vocês viram pelo título do vídeo, hoje eu vou falar sobre o Ministério Público. Eu acho que eu acabei errando a ordem, acho que o Ministério Público deveria ter vindo antes do vídeo de Poder Judiciário, mas como eu só percebi isso depois, acabou ficando para depois mesmo. Então vamos adentrar no assunto? Existem alguns autores que buscam a origem do Ministério Público já no Antigo Egito. Não existia uma instituição ou um órgão, mas existia um funcionário real que tinha a função de castigar os rebeldes, reprimir os violentos e proteger os cidadãos pacíficos. Esses autores entendem isso como o início do Ministério Público. No Brasil, o Ministério Público aparece pela primeira vez no Código de Processo Criminal de 1832, sob uma rápida referência de promotor de ação penal. A Carta de 1967, diferente da Constituição de 46, que é a anterior, colocou o Ministério Público como parte do Poder Judiciário. E por incrível que pareça, isso reflete até hoje. Tem muita gente que acredita que o Ministério Público faça parte do Poder Judiciário, porém ele não faz. Inclusive, eu errei a ordem porque depois eu lembrei disso, né? Eu falei, gente, mas o Ministério Público não faz parte do Judiciário. Eu deveria ter feito ele antes do Judiciário. Eu ainda pensei. Mas aí eu já tinha feito do Judiciário e isso aí ficou assim. A Constituição atual coloca o Ministério Público num capítulo especial, fora da estrutura dos demais poderes. Ele tem sua autonomia, tem sua independência. Ele não é subordinado a nenhum dos outros três poderes. Porém, ele também não é um quarto poder. O Ministério Público, como definido pela Constituição de 88, é uma instituição permanente, essencial para a função jurisdicional, e a sua função é agir em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais. O MP é um verdadeiro defensor da sociedade, tanto no campo penal quanto no campo civil, agindo como um fiscal dos demais poderes públicos e também sendo um defensor da legalidade e moralidade administrativa. O ingresso na carreira é através de concurso público, assim como a maioria. Eles pedem bacharel em Direito e no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Uma curiosidade, quando tem audiência com membros do MP presente, alguns advogados, para puxar o saco, né, chamam eles de membros do parquet, como se tivesse acento mesmo, porque é uma expressão em francês. Vou deixar escrito aqui como se escreve. E aí, quando os advogados querem alfinetar o Ministério Público, eles, ao invés de falarem parquet, eles falam membros do parque, como se fosse parque de diversão, como se o Ministério Público fosse bagunça. Aí os advogados de vez em quando dão essas alfinetadas e o Ministério Público fica pra morrer. Voltando ao assunto, o MP tem algumas divisões que seria mais ou menos o seguinte. Nós temos o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e ainda temos os Ministérios Públicos dos Estados. Sim, nós temos um Ministério Público para cada estado, mas vale ressaltar que não existe hierarquia entre os ministérios públicos e cada um tem a sua independência e sua autonomia. Existe um autor que ensina que quando se fala de um órgão independente com autonomia funcional e financeira, afirma-se que o MP é um órgão extrapoder, ou seja, ele não depende de nenhum dos outros poderes de Estado e os seus membros não podem receber nenhum tipo de instrução vinculante de qualquer outra autoridade pública. A independência do Ministério Público é tão consolidada que a Constituição Federal considera crime de responsabilidade do Presidente da República atos que atrapalhem ou impeçam o livre exercício do Ministério Público, sendo que o Procurador-Geral da União, que é chefe do Ministério Público Federal, ele é indicado pelo Presidente da República. Ou seja, não é porque o procurador foi indicado pelo Presidente da República que ele deva qualquer satisfação para o Poder Executivo. Acabamos por aqui. Esses foram alguns pontos importantes para se falar do Ministério Público, mas vale lembrar que eu não falei sobre tudo, porque eu não estou aqui para dar aula de constitucional para aluno de direito, mas eu falei os pontos que precisavam ser ditos. Então não esqueça de curtir, comentar, mandar para os amigos e qualquer dúvida é só me chamar.
Então, até o próximo vídeo.